Cumprimentar os irmãos gloriosos à paz de Deus, Pai do Senhor Jesus. Nós estamos toda terça-feira gravando os estudos de Apocalipse, versículo por versículo, porque eu estava orando e sentia a necessidade de dar esse estudo, porque a igreja é espalhada. A igreja ela tem aqui na sede em João Morado, Bahia, tem no povoado de Ipanema, povoado de Lagoa de Mar, Conquista, Gambileira e também Rio Verde. Então, a necessidade de nós gravarmos esse estudo para que os irmãos venha a adquirir e aprender o conhecimento escatológico, conhecimento das coisas futuras, aquilo que ainda vai acontecer. Estamos chegando numa era tão difícil, numa era de muita turbulência, de perturbação, de depressão, pessoas suicidando, tirando a sua própria vida, pelas suas infelicidades de não ter conhecido ou conhecer a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus e aprendemos com Jesus, se tornamos pessoas direcionadas, cheias de bondade, de misericórdia, não avarentas, não arrogante, não exaltado, mas sim simples, humilde e manso de coração. Aprendemos com Jesus a andarmos em novidade de vida. Aprendemos com Jesus a fazermos a vontade de Deus. Todas as terças-feiras estamos gravando aqui o estudo, baseado em Apocalipse capítulo 1 e o versículo hoje 18 e 19, desculpa irmão, versículo 17 e 18, nós vamos dar o estudo hoje do capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 18, peço à igreja que fique em pé em nome de Jesus, em reverência à palavra. Assim diz a palavra de Deus. E eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Oramos. Sublime e soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, entramos e adentramos na tua imensa e poderosa presença, para invocarmos a Ti e agradecermos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado, Senhor, saúde, tem nos dado livramento, tem concedido a nós desejos de morar no céu, Senhor. Abençoa esse estudo, ó Pai, abençoa cada mente, ó Deus, cada coração que vai estar ligado, Senhor Deus, nesse estudo pela internet, aos irmãos de Ipanema, da Lagoa de Mar, de Gameleira, de Conquista e do Rio Verde, de Itaguaçu, Senhor. Pai, abençoa, meu Deus, as nossas vidas, ensina-nos, dá-nos graça e entendimento e sabedoria e conhecimento da Tua palavra.
Ajuda-nos a fazermos o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Meus queridos, é maravilhoso nós aprendermos a palavra de Deus. No primeiro versículo, nós vamos dividir em 3 tópicos. O primeiro tópico é: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 17. E eu que João caiu aos seus pés como um morto. E quando nós observamos na palavra de Deus, nós vamos relatar 3 personagens que sentiram a mesma coisa que João sentiu. Um foi João. Quando ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus como morto. Outro personagem que nós vamos ver é Isaías. O profeta Isaías, ele também testificou, aleluia, quando ele foi arrebatado, ou quando ele teve a visão, aliás, melhor, do trono de Deus. Em Isaías capítulo 6, versículo 5, os irmãos escrevem isso aí, quem tem a caneta, quem tem um caderno, escreve, porque isso aí vai edificar o seu conhecimento. Capítulo 6 de Isaías, o versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías viu quem? A glória de Deus, numa dimensão de homem pecador. Por isso ele contemplou, aleluia, o seu estado de miséria, de pecado, de impureza, de lábios impuros, até que um anjo, aleluia, claro que não está aqui, mas eu creio que seja no versículo 6, 7, o anjo desceu e tirou do altar uma brasa viva e colocou na língua de Isaías. Ele teve uma experiência muito grande, como João teve essa experiência no livro do Apocalipse, quando ele foi arrebatado, que ele viu Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, como morto. Isaías, ele teve essa experiência com Deus, essa experiência espiritual com Deus. Ele teve uma visão da glória de Deus. Ele viu os serafins com 6 asas, 2 voavam, 2 aos pés reverência e 2 ao rosto, falando: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele contemplou a glória do Deus Pai. Nós estamos aqui, irmão, falando sobre a glória, porque João teve essa experiência, ele viu a glória de Jesus. Isaías, ele viu a glória de Deus. Amém? Então nós
vemos aqui a fragilidade do ser humano quando ele contempla a presença de Deus. Nós vemos aqui que nós, irmãos, somos frágeis, somos pessoas, eu vou falar, insignificantes para Deus. A Bíblia diz que Deus compara nós aos homens como verme, e que nossa justiça para Deus é como um traço de imundícia. Outro personagem que vimos aqui, que teve uma experiência muito grande também com Deus, foi Daniel. Daniel capítulo 10, e o versículo 8 e 9 diz assim: fiquei, pois, ao sol, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a formosura em desmaio. Ele fez o que, irmão? Desmaiou. Faltou o quê? Forças. Igual João. João caiu aos pés de Jesus. Daniel, ele teve essa experiência, ele desmaiou e não retive forças alguma. Versículo 9: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Então, irmão, os três teve uma experiência muito grande com Deus: Isaías, João e Daniel. Uma experiência muito grande, muito forte. João, ele escreveu no capítulo 12, eu estou falando só Bíblia, é só Bíblia, viu, irmão? Só falo Bíblia, eu não falo outra coisa a não ser Bíblia, a referência bíblica. Nós temos que ter a referência bíblica, senão nós vamos entrar no conhecimento humano. Então, quando nós saímos da palavra, entramos no conhecimento da nossa mente. Não podemos ser da mente, temos que ser Bíblia, palavra. João capítulo 12, versículo 41 diz assim: uma experiência de Isaías. Aqui, irmão, preste atenção. Isaías disse isso quando viu a glória e falou ele. E o próprio referiu ao profeta Isaías, que João, ele referiu a Isaías, que também viu a glória de Jesus. Isaías viu a glória de Jesus. O próprio João, ele refere ao profeta Isaías, 12:41. Paulo, ele vai falar também acerca da glória do Filho de Deus. Atos capítulo 28, é por isso que é bom anotar aí, viu, irmão? Os irmãos aí que estão também na internet depois, analisa dentro da palavra, dentro do contexto bíblico, se tem isso mesmo. Atos 28 e o versículo 25 diz assim: e como ficar entre só discordos, se despediram, dizendo: Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo aos nossos pais através do profeta Isaías. Ele está falando da revelação que Isaías viu a glória de Deus. Paulo escrevendo, aliás, não foi Paulo que escreveu Atos, me perdoa, foi Dr. Lucas, companheiro de Paulo, escrevendo Atos. Paulo fala que
foi o Espírito Santo que mostrou a Isaías a visão da glória de Deus. Se nós for observarmos o texto, Paulo está falando a mesma coisa do profeta Isaías, a revelação de Isaías que viu a glória do Pai. João está dizendo que Isaías viu Jesus. Então Paulo está falando que Isaías viu Deus. João está dizendo que viu Jesus. E Paulo refere nesse texto que o Espírito Santo, aleluia, foi que revelou a glória do Espírito Santo através de Jesus. Amém? Três pessoas distantes, ou três textos harmônicos. São três pessoas distintas, aliás, em um Deus. Jesus Cristo, Filho, o Pai e o Espírito Santo. Só que os três são pessoas distintas, são três pessoas em um único Deus, irmão. Ele é o que, irmão? Jesus é o que? Jesus é 100%, ele estava aqui na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele acalmou a tempestade. Como Deus, ele transformou os pães, poucos pães, para matar a fome de muita gente, de 5.000 homens, com a criança e mulheres. Como Deus, ele andou sobre o mar. Como Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Como Deus, ele curou, libertou, expulsou o demônio, ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, foi ressuscitada como Deus. E como Deus, até hoje, ele está à destra, à direita do Pai, intercedendo pelas nossas vidas. Então nós temos que entender assim: há um Deus em três pessoas: o Pai, Filho e Espírito Santo, com a natureza divina. Amém? Só tem eles. Só tem eles que têm a natureza divina. Miguel Arcanjo não tem, Tiago não tem, nenhum anjo do céu tem, a não ser o Pai, o Filho que é Jesus e o Espírito Santo. E como é o nome do Pai? Como é o nome do Pai? Alguém sabe? Deus. Quase certo, mas não é. Nós chamamos de Deus no latim Deus eterno, Senhor eterno, mas em grego chama-se Jeová. Em hebraico, alguém sabe? Javé, ou Iavé. Iavé é o nome de Deus. Nós chamamos Deus eterno, o Senhor eterno é o nome de Jeová. Amém? Então a gente chama Deus, quando falamos de Deus, está falando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo? Eu estou passando mais rápido aqui para ver se a gente conclui os dois versículos. Os dois versículos, irmãos, são divididos em três áreas. O primeiro versículo que nós lemos, ele é dividido em três tópicos. Nós estamos ainda aqui
no primeiro tópico do capítulo 1 e do versículo 17, que diz assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Então eu estou falando aqui só de versículo que fala acerca de Deus. Falei também sobre Daniel, né? O livro de Daniel, do Antigo Testamento, ele é um livro paralelo ao Apocalipse, que ele parece. Para você entender o Apocalipse, você tem que entender o livro de Daniel. Falamos aqui uns 2 meses e pouco atrás acerca de Daniel, acerca dos 4 impérios: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, impérios mundiais, irmão, o Império Grego e o Império Romano. E falamos também da estátua, né? As pernas compridas, o reino comprido, 2 pernas. Por que não é uma perna só? É 2. Porque o Império Romano foi dividido em 2 impérios, 2 capitais: Constantinopla e Roma. Constantinopla hoje faz parte de Turquia, a qual o Império Turco dominou aquela região ali do Oriente e da Europa, chegou até invadir a Espanha, Portugal e muitos países da Europa. Esse Império Otomano, lembra dele que eu falei? Foi até 1920, e depois de 1920 os ingleses derrubaram esse Império Otomano, que é uma parte que veio do Império Romano, que muitos estudiosos, muitos eruditos, muitos doutores da Bíblia, até Rabino, acham que o anticristo vai surgir desta região dos países muçulmanos. Se perguntar para mim, eu não concordo com essa tese, porque o judeu só vai aceitar o Messias se for judeu. Se não for judeu, eles não vão aceitar. E a Bíblia falou que ia vir um parecido com ele, mas não era ele. Então, se Jesus falou que era parecido com ele, é porque é da linhagem de Israel. Pode ser até turco, mas tem que ter o DNA de Israel. Pode ser até árabe, mas tem que ter o DNA de Israel. Pode ser até do Irã, mas tem que ter o DNA de judeu. Senão os judeus não vão aceitar. Não vai aceitar o anticristo. Vamos falar sobre o anticristo lá no capítulo 10 em diante de Apocalipse. Aliás, desculpa, capítulo 10 não. Capítulo 7, 6 em diante, nós vamos entrar no anticristo, no falso profeta, no reino do anticristo de Apocalipse. Então nós estamos dando aqui um estudo, versículo por versículo, de Apocalipse. Quem sabe o que é Apocalipse, o significado? A palavra Apocalipse, o significado é revelação. Muito bem. Vamos entrar agora no segundo tópico do versículo 17. Agora que nós vamos entrar temos 25 minutos aqui só em um tópico, mas o 2 e o 3 é rápido, aí vai resumir aqui. Diz assim, no versículo 17, no tópico 2, diz assim: proteção de Deus. Ele pôs sobre mim a sua destra. Amém? É isso mesmo?
e ele pôs sobre mim a sua destra. Irmão, Mateus 28, no versículo 20 diz assim: ensinando, anota aí, irmão, Mateus 28 e 20, vai estar dentro dessa proteção de Deus. Ensinando-os guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que é que ele quis dizer? Que ele está protegendo, guardando, que irmão? Os escolhidos de Deus. Eu não vou dizer a igreja, porque a igreja, irmão, ela é na totalidade, tem um joio e tem um trigo. Nem todos são trigo, mas os escolhidos, aqueles que serão salvos, ele está guardando, protegendo, fortalecendo, livrando, porque ele é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Capítulo 13 de Hebreus, e o versículo 8, se eu não me engano, se eu estiver errado, não me corrija o versículo. De Hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele é ontem, hoje e para sempre. Quem é? Jesus Cristo. Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele está em todos os lugares. E o ano para ele é como se fosse um dia. Um dia para ele é como se fosse 1000 anos. Oh, Xaramacantará. Que coisa linda e maravilhosa. Quem nos guarda é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos dá força é Deus. Quem nos liberta é Deus. Quem nos cura é Deus. Quem nos livra é Deus. Quem nos dá alegria é Deus. Quem nos dá paz é Deus. Quem faz tudo isso é Deus. Quando nós entendemos que é Deus. No tópico 3, irmão, aqui no versículo 17 diz assim: no tópico 3, do versículo 17, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Muito bem. Eu sou o primeiro e o último. Vamos lá. Capítulo 14 de Mateus, versículo 27. Você está vendo que eu só estou falando da Bíblia? Eu mostro dentro da Bíblia o que o Espírito Santo coloca no meu coração, para que nós venhamos aprender. Jesus anda por cima do mar. Isso é Deus. E ele diz assim, Jesus, capítulo 14, versículo 27, do irmão Noé. Presta atenção aí. Jesus, porém, lhe disse, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temas. Ou temais. Amém? Capítulo 14, versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhe disse, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Era meia-noite e Jesus vinha sobre o mar. Eles pensaram que Jesus era um fantasma.
E ficaram com medo, que é o discípulo. Mas Jesus falou: não tema, não temais, porque eu estou contigo. Existem 365 versículos. Quantos dias tem no ano? Então todo dia tem: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Todo dia. São 365 na Bíblia. Não temas, todo dia está falando. Não temas, ou não temais. O que ele quer dizer? Eu sou o teu Deus. Não temais, eu sou o teu Deus. E quem guarda é Deus, quem protege é Deus, quem livra é Deus, quem dá graça é Deus, quem leva o homem para o céu é Jesus, quem faz o homem se libertar é o Espírito Santo, através de Jesus, quem faz ser curado pela depressão é o Espírito Santo, através de Jesus. Aleluia! Por quê? Porque tudo tem que ser no nome de Jesus Cristo. Amém? Ele é o primeiro, Ele é o último, ou melhor, o fim. Quando ele fala: eu sou o primeiro, eu sou o alfa e o ômega, vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Alfa, princípio. Ômega, fim. Diz o Senhor: o que és, passado. O que era, o que és presente. O que era é passado. E o que há de vir, futuro. O Todo-Poderoso. Aqui é Deus que está falando. Aqui não é Jesus, é Deus que está falando. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor: que és, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse texto refere ao Pai, a Deus Pai. Já em Apocalipse 21:6, não é Deus falando, não está referindo a Deus, está referindo a Jesus. Vamos lá? Apocalipse 21:6. Irmãos, os irmãos estão percebendo que a gente só fala a Bíblia, né? A gente só fala a Bíblia, porque a própria Bíblia, ela interpreta ela mesma, viu? Ela mesma que dá a interpretação dela mesma, o entendimento dela mesma. Amém? Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 6 diz assim: e disse-me, mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graças lhe darei da fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida, irmão? Jesus. Então aqui não é mais Deus, é Jesus. No capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14 a 13, diz assim: bem-aventurado o homem que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e que tem direito ao dom ou árvore da vida. Que coisa linda! A árvore da vida é a salvação eterna. É o ser de Abraão, é o paraíso, é o lugar onde vamos morar. Amém? Então é Ele que nos dá graça, é Ele que é o alfa e o ômega, junto com o Pai e o Espírito Santo. São três em uma natureza divina. Canso de falar, são três pessoas em uma natureza divina. Três personagens e um Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Tem mais não, né? Vamos entrar agora no versículo 18, do capítulo 1. Vamos ver se dá tempo, né? Eu vou adiantar aqui porque nós temos que adiantar aqui. Capítulo 1 de Apocalipse 18 diz assim: o livro de Apocalipse tem 404 versículos, 22 capítulos. O versículo 1 e 18 é o que vive, fui morto. Mas eis aqui estou, vivo para todo sempre. Amém? E tenho a chave da morte e do inferno. Eu vou adiantar aqui, irmão, porque esse versículo 18 é muito profundo, viu? Vamos lá. Versículo 18. Vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro tópico do versículo 18 é o que vive. É o que vive. O que é que vive? João 5, 25 e 26 diz assim. João capítulo 5, versículo 26 diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e agora em que a morte ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Os irmãos estão entendendo? Mais uma prova da divindade de Cristo. Assim como o Pai deu a vida a Ele, está falando da ressurreição, assim também Ele nos dará a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Porque Ele vive. Amém, queridos? Primeiro tópico é porque Ele vive. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. O texto bíblico diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 6. Anota aí, 1 Coríntios 15, 6. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. O texto bíblico diz, 1 Coríntios 15, 6 diz assim. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz que mais de 500 irmãos naquela época dele viu Jesus ressuscitado. Depois ficou 40 dias na terra, Jesus ressuscitado. Mas que muitos daqueles 500 já tinham dormido. O que é dormido, irmão? Alguém sabe? Dormido o quê? Morto. Dormir para Deus é morto, para nós é morto, para Deus é dormir. Cristo ressuscitado. Jesus não é uma religião secreta, ao contrário, Jesus é uma religião real, verdadeira, que cremos em sua ressurreição. Amém? Porque 500 viram Jesus, 500 pessoas viram Jesus, sendo que ressuscitado. Amém, amados? João 13,15, bem conhecido, para que todo aquele que nele crê tenha
vida eterna. Quem tem a vida eterna? Jesus. E todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. 3,15 de João. O que é crer? Crer é ver pela fé Jesus. Nós não estamos vendo ele aqui, mas sentimos a sua presença. Amém, amado? No versículo 18, e o tópico 2 diz assim: fui morto, versículo 18, capítulo 1, mas aqui estou vivo para todo sempre. Romanos 6,23, bem conhecido, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Oh, aleluia! Nosso Senhor. A vida eterna é por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Nós vamos falar aqui também, meus amados, das pessoas que não vai ter salvação. Vamos falar de 3 mortes. Quem sabia que existem 3 tipos de morte? Alguém sabe? Não sabe nenhuma morte? Não conhece nenhuma morte? Quantos tipos de morte tem? O seu avô é vivo? Seu pai é vivo, irmão Jonas? Ele morreu? Como é o nome dessa morte aí? Morte? Não, o nome não é isso não. Morte física. Física, não é carnal não, é física. O que é morte física? É aquela que a pessoa morre, entra no caixão e leva para o cemitério. Esta é a morte física. E a morte espiritual? Quem sabe? A segunda morte. Morte espiritual. Alguém sabe? Hã? A morte espiritual é aquela que as pessoas não aceitam Jesus. É aquela que as pessoas aceitam Jesus e desvia e morre desviado. Espiritualmente está morto. Tem muita gente morta dentro da igreja. Mas não é morte física, é morte espiritual, é a pior. É a pior morte que tem. E como é o nome da outra morte, quem sabe? Morte. Quem falou eterno? Essa é a pior morte. A espiritual tem a ver com a eterna. A espiritual tem a ver com a eterna, aqueles que partiram para a glória sem a salvação. Está no inferno. Porque o seu nome não está escrito no livro da vida. Então nós vamos falar sobre esse tipo de 3 mortes. Está vendo como o relógio passa rápido e o estudo é profundo, irmão? E é porque só estamos no capítulo 1 e versículo 18. Para terminar o capítulo 1, ainda falta ainda de hoje a 8, mais 2 versículos, 19 e 20. Amém? Mas vamos adiante aqui. Jesus Cristo, capítulo Hebreus 9, 22, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sim, derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Porque Deus só aceitava se derramasse sangue. E Jesus, como ele era puro, não tinha mancha, não
tinha pecado, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Oh, xará, que coisa linda, né? Que coisa linda. Capítulo 9 de Isaías, e versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamou seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 53, 4. Como ovelha muda foi levado ao matador, assim foi Jesus, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. E somos curados pelas suas feridas. Oh, coisa linda. Vamos lá. A chave significa autoridade. Está aqui, irmão. Versículo 18. E deu a chave da morte e do inferno. A chave que Jesus tem na mão, que tomou o diabo, foi da morte. Ele morreu, desceu às profundezas, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. O diabo nem a chave do inferno ele tem. Quem tem é Jesus. Mas as pessoas pensam que a chave é isso aí. As pessoas pensam que a chave é abrir a porta. Não é isso, não. Chave é autoridade. A chave é a autoridade de Deus, de Jesus. É o poder que abre. Segundo, dentro dessa chave, o poder de abrir algo. Terceiro, o instrumento de controle. Então, o diabo hoje é controlado por Deus. O inferno hoje é controlado por Deus, porque ele tem o poder, a autoridade, a chave da morte e do inferno é a autoridade. Segundo, ele tem o poder de abrir algo. Terceiro, ele é instrumento de controle. 3 tipos de morte: morte física, espiritual e morte eterna. Se quiser anotar, anota aí, viu? As referências. Morte física. Vou adiantar aqui, falta 12 minutos. Eu só vou terminar, eu só vou entregar depois de terminar. Tá? Não fique completo. A morte física está em Gênesis 5:15. Desculpa, irmão. 5:5. Deixa eu ver se eu explico. Gênesis 5:5. É isso mesmo. E foram todos os dias de Adão, e viveu 930 anos. Quantos anos Adão viveu? 930 anos que morreu. Ah, mas Adão não era tão ligado, não era? Mas ele morreu. Isso é morte física. O primeiro homem que Deus fez na terra só durou 930 anos, depois morreu. Depois veio os filhos até chegar a nós. A morte física é consequência do pecado. Não tinha não, meu irmão. Se Adão não pecasse, ele estava vivo até hoje. Nós íamos conhecer ele. Nós íamos conhecer Adão. Mas ele pecou. E só durou 930 anos. Segunda morte. Morte espiritual. Gênesis 2:17. Morte espiritual.
Anota aí, Tamara, isso é importante. Isso aí para conhecimento, você que é missionário, é muito bom, irmão Jonas. Traz uma caneta, irmão Jonas, para anotar. Ah, o senhor está com caneta? Muito bem. Achou aí? Gênesis 2:17? Bora lá. Bora ver aqui a morte espiritual. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. Aí nessa é a morte espiritual. Por quê? Porque ele fala assim, ó, no dia que você comer dessa árvore, vai morrer espiritualmente. E também fisicamente. Eles desobedeceram, né? Quando o casal comeu do fruto do jardim, eles não só morreram fisicamente, mas também foi separado espiritualmente, porque ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso da comunhão com Deus. Todo dia Deus vinha e falava com o homem e com a mulher, até que foi expulso, porque comeu da árvore do bem e do mal. Ou melhor, do bem e do conhecimento. Na versão fala mal, né? Bora lá, irmão, porque está chegando o horário aí. Terceira morte. A morte eterna. Ei, irmão, essa aqui é a pior. Porque a espiritual, quem é vivo ainda tem esperança. A espiritual ainda tem esperança de reconciliar, de voltar para Deus, de aceitar Jesus. Mas a morte eterna, essa não tem mais solução. Por quê? Bora lá, eita, bora lá. Aqui é profundo. Apocalipse 21:8. Ainda bem que os irmãos estão tudo com caneta, né? Eu estou vendo aí, as irmãs estão com caneta. Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, pessoas tímidas, irmão, não vai morar no céu. Pois é, tem que lutar. Tímido não agrada a Deus. Incrédulos, abomináveis, homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em outra versão fala a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação do homem com Deus eternamente. Onde vai estar o anticristo, o falso profeta? Onde vai estar o diabo e os anjos caídos? Ei, esse lugar aqui Deus não fez para o homem não, tá? É que o homem desobedeceu lá no jardim do Éden e veio o pecado, e as consequências do pecado veio a morte. Morte espiritual, morte física e a morte eterna para os que não são salvos. E quem é esse povo? É aqueles que estão no inferno, que morreram, o seu nome não escrito no livro da vida. Serão ressuscitados, vamos falar isso lá no final, serão ressuscitados com corpo de desprezo e de vergonha, e serão julgados no grande trono branco, chamado juízo final. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Está na Bíblia, vamos chegar lá. Essa é a morte eterna. E o inferno? A chave do inferno, ele tem o poder. Quem tem o poder? Jesus. Filipenses 2:8 e 9. Todo
no céu, na terra e debaixo da terra. Está falando que o inferno não é debaixo da terra, não. Por isso que eu estou falando com os irmãos, vamos estudar a Bíblia. Bota aí Filipenses 2, 8 e 9. No céu, na terra, por que está falando debaixo da terra? Porque debaixo da terra tem o inferno. Mas estão falando aí que não tem inferno debaixo da terra, não é mentira. Como é que a Bíblia diz que o inferno é debaixo da terra? É nas profundezas da terra. Eu não posso ir contra a Bíblia, posso ir contra a Bíblia? Eu sei que os irmãos estão ouvindo aí na internet e vai ouvir esse estudo. Lê Filipenses capítulo 2, versículo 8 a seguir, e vocês vão ver que o inferno é debaixo da terra. Porque todo o poder Ele deu nos céus, na terra e debaixo da terra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.